Amados, é com grande honra e com grande alegria que hoje eu estou aqui junto com meu irmão e junto com todos vocês que perante os olhos do Pai são meus irmãos, são meus amigos. Hoje Deus tem nos dado a oportunidade de falar da sua mensagem, do seu amor. E eu queria abrir no livro de 1 João, no capítulo 4. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. No livro de 1 João, no capítulo 4, no verso 7 em diante, diz assim: está escrito: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja, amado, se Deus é amor, mas Deus também é justiça e Deus também é juízo. No livro do Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, ele fala do Espírito Santo que nos guiará em toda a verdade. Mas diz o seguinte, no verso 7 em diante, que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Nós vamos, acima de tudo, nós vamos passar por um julgamento. Por isso, justiça. Essa justiça é a justiça eterna. E aquele que é nascido de Deus pratica essa justiça. Aleluia. Porque a prática da justiça é a prática do amor. Está escrito no Evangelho e nós vamos falar sobre isso, sobre um pouquinho sobre esse amor hoje. Vocês já viram aquela história quando a gente comenta algo, ou às vezes a gente tenta ajudar uma pessoa com um bom conselho e a pessoa fala assim: quem é você para falar do amor para mim? Deus é amor. Você não pode me julgar. Você não pode falar as coisas que você acha que na sua mente é desse jeito. Só que veja, amor tem a ver com muitos outros princípios. A palavra amor e o resumo do amor está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. O resumo do amor está escrito ali. Mas eu faço uma pergunta a cada um de vós: o que é o amor de Deus? Se Deus é amor, o que é o amor de Deus? O que a Escritura afirma ser amor? Sem as nossas ideologias e sem nossos raciocínios humanos. O que a Escritura afirma que é amor? E mais, o que a Escritura afirma que é o amor de Deus? Você sabe o que é o amor de Deus, amado? Pois veja, vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Amado, no livro de João, que eu quero abrir para os amados, João capítulo 14, no verso 19 em diante, e diz o seguinte, o Senhor Jesus: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele continua dizendo: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No verso 23 ele conclui dizendo: se alguém ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos fará lembrar de todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
Glória a Deus. Veja, o princípio de toda a obra da redenção é o amor. Jesus fala: aquele que me ama, guarda a minha palavra, e será amado por meu Pai, será amado por mim também, e nós viremos e faremos nele morada, amado. Aquele que não ama, aquele que não guarda a minha palavra, não ama o Criador. Como você vai amar alguém que não conhece? Como você ama alguém que você não conhece? Cristo diz: vós me ameis através da fé. A fé é a certeza, é acreditar, é a esperança naquilo que a gente não vê. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1 em diante. Ali mostra os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Muitos homens que através da fé conseguiram guardar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Através da fé conseguiram guardar os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados. Amém? Por isso ele faz o convite no livro de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Cristo diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é suave, né? A minha carga é leve. Não é assim que está escrito? Aleluia, glória. Então veja, amado, a carga de Jesus que ele nos pede, o fardo de Cristo que ele pede, é leve para aquele que ama, porque aquele que ama, ele obedece. Aquele que ama, ele obedece por amor. E a gente obedece ao Evangelho da salvação por amor ao nome dele, por amor a Cristo. Devemos ser obedientes à sua palavra. Amém? Mas eu quero te apresentar mais algumas definições de amor, não é? No livro de 1 João, no capítulo 5, amados, observem a pergunta que eu fiz no princípio: o que é o amor de Deus? Você quer saber o que é o amor de Deus hoje? Quando alguém te falar Deus é amor, você quer saber a definição do amor de Deus? A sua palavra vai nos explicar o que significa o amor de Deus. No livro de 1 João, capítulo 5, eu quero ler para os amados. Diz assim: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama o que dele foi nascido. Aleluia. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Já começou a dar uma dica, né? Quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos. Mas ele continua: porque este é o amor de Deus. Estão preparados para ouvir o que é o amor de Deus? Está escrito: porque este é o amor de Deus. Aleluia. Querem saber o que é o amor de Deus? Observe: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Aleluia. E por que Cristo fala que os mandamentos dele não é pesado? Porque quem ama, guarda por amor. E aquele que ama não acha e não encontra dificuldade em guardar os seus mandamentos. Sabemos, amados, que o nosso desejo é contra nós. O que nós desejamos é contra nós. O que nós pensamos e desejamos é contra nós. Está escrito no livro de Gênesis, quando Deus teve um encontro com Caim, o que aconteceu? Eu quero Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Ele falando com Caim: se procederes bem,
não é certo que serás aceito? Fazendo o bem, né? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Você entende o que o desejo do ser humano faz? O desejo quando não andamos nos mandamentos de Deus? O desejo da nossa carne é contra nós. Por isso, às vezes, quando nós não praticamos o seu amor, achamos difícil, ou melhor, difíceis, guardar todos os mandamentos. Mas aquele que ama, guarda e não acha pesado. Porque aquele que ama faz uma restauração na sua vida. Entende o que a palavra do Criador está dizendo. E saiba que no livro de João, capítulo 16, verso 13, fala do Consolador, que ele nos guiaria em toda a verdade, não é isso? Guiaria também e nos convenceria da justiça. Devemos ser justos diante de Deus. Não porque nossa justiça serve para nada, mas a justiça dele, do Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, é a justiça dele que nos cobrirá no dia da redenção. Porém, devemos sempre, amados, nos esforçar, não para ser salvo, porque salvação só está em Cristo, mas para refletir o caráter do Senhor da glória. Como eu vou ser uma pessoa boa se eu não refletir o caráter de Cristo? Eu posso, de acordo com o livro de Coríntios, capítulo 3, 13, eu posso fazer todas as obras. Se não tiver amor, para nada aproveita, para nada serve. Porque você não é salvo pelas obras, você é salvo por causa de Jesus. Você é salvo por causa de Cristo. Cristo te salvou. Cristo salvou você. Mas ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? No livro de João, capítulo 14, verso 15, está escrito: se me amais, guarda os meus mandamentos. Amém? No livro de Deuteronômio, amado, eu quero abrir aqui para os irmãos, para vocês entenderem um pouco sobre a justiça que Deus fala. Deuteronômio capítulo 6, está escrito assim, ó, versículo 25, está escrito: será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aleluia, glória a Deus. Veja, nós devemos ser justos diante de Deus? Sim. Porque se nós devemos ser justos, é porque nós estamos na prática da justiça. E qual é a prática da justiça? A obediência aos seus preceitos, suas regras, seus mandamentos. Ou você acha que os mandamentos de Deus são só 2 ou são só 10? Não é assim que funciona. Os mandamentos de Deus estão em toda a Bíblia, em toda a Escritura estão os mandamentos de Deus. Mas Deus, Ele conclui tudo no único mandamento, chamado amor. Amor a Deus acima de tudo. Se eu amo a Deus acima de tudo, como eu vou te desobedecer? Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, como eu vou transgredir a sua palavra? Aleluia, glória a Deus. Por isso, o amor de Deus para com nós, através de Cristo Jesus, resume toda a obra da redenção. E Jesus veio para ser obediente. Em toda a sua palavra, Cristo foi obediente à palavra da Escritura. Em toda a sua palavra, e Ele diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E Cristo também fala: eu não vim fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Cristo veio ser obediente à palavra do Criador.
Cristo vai ser obediente à Escritura. Porque existem princípios, amados. No livro de João, quero abrir para os irmãos, no livro de João, no capítulo 7, amado, nunca esqueça desse princípio. João capítulo 7, no verso 38. Esse é um princípio que hoje muitos estão passando por cima.